Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Senhor esteja conosco. Que o Espírito de luz, os Espíritos de luz estejam nos auxiliando e permitindo a nossa compreensão do tema de hoje. Falarei sobre a parábola do Senhor dos trabalhadores da vinha. No livro dos Espíritos está no capítulo 20, item 1, os trabalhadores da última hora. Então, o que diz a parábola? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha aos seus mordomos: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, os primeiros derradeiros. Porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20:16. Então, 3 ideias básicas são identificadas nessa parábola: o valor do trabalho para o progresso humano, o significado do trabalhador da vinha e o princípio da reencarnação. Então, nós vamos abordar esses 3 itens. Vamos começar, então. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. A expressão reino dos céus é comum no Evangelho, referindo-se ao estado de plenitude espiritual, que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa, jamais como concessão ou graça divina. Segundo a doutrina espírita, o ser humano atingirá esse estado de perfeição por meio do conhecimento da transformação moral obtidos nas inúmeras reencarnações e no plano espiritual. O pai da família é Deus, a vinha somos nós, a humanidade, e o trabalho a aquisição das virtudes que devem enobrecer nossas almas. Para realizar essa aspiração, uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme cumpram bem ou mal os seus deveres. O prêmio, entretanto, é um só: a alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. A afirmativa sair de madrugada, assalariar trabalhadores para a sua vinha, indica o supremo dinamismo do trabalho no bem, caracterizado por ser diligente e produtivo. Não perde tempo e que começa cedo. Como é prioritário o progresso humano, o Senhor tem enviado ao planeta espíritos missionários, desde as eras mais remotas. A evolução espiritual é uma meta divina.
definida desde que ocorreu o processo de humanização do princípio inteligente, isto é, na madrugada da vida humana, quando o espírito era simples e ignorante. A vinha é a própria humanidade, o grande campo de aprendizado, que precisa evolver pelo trabalho, subsistência e pelo trabalho espiritual. Firmado nos testemunhos, sacrifícios e doações incessantes que assinalam a via do progresso humano e de cada indivíduo, em outras palavras, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. O texto evangélico esclarece que o pagamento ajustado dos trabalhadores foi um dinheiro por dia. A gerência divina, sempre atenta e atuante, sabe ajustar o trabalho em nível de conscientização e do entendimento do obreiro. Nesse contexto, é possível definir o tipo de compromisso que cada um pode oferecer à vinha, identificando na equação produção versus benefício. Sendo assim, o Pai Celestial, o dono da vinha, disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde ele deva atuar e também a forma e valor da remuneração. O filho ou trabalhador, por outro lado, recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, selecionado em função da experiência que possui. A parábola nos mostra que há um plano diretor, sábio e inteligente, que define o processo evolutivo da humanidade. Nada é feito de improviso ou de forma eventual. Implica estudo, planejamento e estratégias seriamente estipulados, a fim de que o sucesso esteja assegurado. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. As horas de contratação dos trabalhadores equivalem às diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo de virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem, outros começam mais tarde. E, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo, não importa a hora em que iniciaram o trabalho de se regenerar. As oportunidades de melhoria espiritual são diuturnamente oferecidas pelo Criador Supremo, através de Jesus. Existe trabalho para todos, porque o progresso é lei divina e natural. Entretanto, é importante considerar outras características que fazem parte do processo evolutivo humano, claramente identificadas nessa parábola do trabalhador da vinha. Merece destaque o conteúdo do versículo 8, assim especificado. E aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Trata-se de uma orientação divina referente ao acerto de contas à aferição de resultados. É momento em que se verifica se ocorreu efetivo progresso ou melhoria espiritual do trabalhador. Essa aferição é de grande valor, tendo em vista os investimentos posteriores, os próximos planejamentos reencarnatórios. A expressão aproximando-se à noite não está relacionada ao término de um dia, que acontece após o declínio do sol. Pode indicar também o final de uma existência física
quanto o fechamento de um ciclo evolutivo. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam uma só hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Percebe-se que na vinha o Senhor não faz questão de quantidade do trabalho, mas sim de qualidade. E ainda mais da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário do que os que trabalharam uma única hora, dada a quantidade de trabalho, a qualidade do trabalho. O pagamento que os trabalhadores recebem é o mesmo para todos os obreiros, independente do número de horas que tenham trabalhado. Cada hora de labor representa uma encarnação ou período de aprendizado. Há espíritos que consomem muitas reencarnações para se tornarem criaturas melhores. Outros realizam o mesmo processo em poucas existências corporais. Da mesma forma, existem obreiros que despendem muitas horas para realizar uma tarefa, que, sendo feita por outro, é executada em breve espaço de tempo. A reencarnação deve ser vista como manifestação da justiça divina. É significativa oportunidade que para o espírito reparar o passado de erros, reajustando-se perante a lei de Deus, e ao mesmo tempo ensejo de progresso pelo desenvolvimento dos valores morais e intelectuais. Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os indivíduos escolhidos serão os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos da vinha do Senhor, ao longo das sucessivas reencarnações. Não temeram as lutas, nem os desafios impostos pelas provações, sempre agindo como alunos aplicados. Esses são os trabalhadores da última hora. A parábola dos trabalhadores da vinha deve calar fundo aos espíritas, em razão do conhecimento que possuem a respeito da realidade espiritual e da necessidade da prática da caridade, base da transformação moral. Nesse sentido, é sempre útil lembrar essas recomendações do Espírito da Verdade. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos aos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Portanto, o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Deus procede, nesse momento, ao censo de seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos para hoje. E aqui nesse finalzinho aqui ficou muito explicado que a gente precisa ser bons, caridosos e trabalhar
para o bem da humanidade, nunca deixando o nosso irmão desamparado. Sempre que pudermos acolher, dar uma palavra amiga, nós temos que fazer isso, porque nós que estudamos um pouco da doutrina espírita é que vamos ser mais os que vão ser mais lembrados que nós temos que fazer sempre o bem. Então, era isso então, meus irmãos. Muito obrigada.